Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos trazer aqui do livro Ação e Reação, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, o primeiro capítulo, chamado Luz nas Sombras. Do que vai tratar esse capítulo, né? Na verdade, esse livro vai tratar de um período em que André Luiz e o Hilário estiveram passando por um período de aprendizado num lugar chamado Mansão Paz, né? Então, esse livro vai contar várias histórias, né? Vários aprendizados que eles obtiveram no período que eles estiveram ali nessa Mansão Paz. Então, essa Mansão Paz é um ambiente espiritual ligado à colônia Nosso Lar, construído bem no meio ali de uma região muito trevosa, de uma região muito difícil, né? Por que nós vamos trazer essa leitura? Porque a gente precisa trazer à nossa consciência algumas coisas que às vezes nós achamos, talvez, a gente não traz isso para a realidade, né? Então, às vezes, a gente está muito aqui no nosso mundo e se esquece de imaginar que existe um mundo paralelo, né, numa outra dimensão, o mundo espiritual, regiões muito difíceis. E como nós sabemos que o mundo material e o mundo espiritual, né, eles estão ali se relacionando, um interfere no outro, né? É muito importante a gente entender que essas regiões trevosas, elas existem. E é bom a gente entender como que esse tipo de região interfere no nosso ambiente. Porque pela descrição a gente poderia imaginar um verdadeiro cenário de filme de horror, né? A gente vai ler aqui a descrição. E muitas vezes, lendo uma descrição dessa assim, talvez a gente pense que isso seja uma coisa irreal, distante. Mas não, é real. E sim, essas vibrações, elas podem nos perturbar se nós estivermos invigilantes. E como que a gente se mantém invigilante? Várias formas. Uma forma de se manter invigilante é pela ignorância, porque quando a gente desconhece algumas coisas, a gente não se preocupa com elas. E aí a gente baixa a guarda, não se preocupa, acha que não tem que estar preocupado. Então, quando a gente entender que é uma realidade, que interage conosco, trazendo isso à consciência, é por isso essa leitura hoje, né, resumida, porque não vai dar tempo, para que a gente pense que mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, né, quando a gente sente aquelas vibrações difíceis, né, em alguns ambientes que a gente vai, mesmo aqui na Terra mesmo, né, aqui no mundo material, né, às vezes a gente vai em algum ambiente, algum lugar que a gente sente uma vibração diferente, às vezes nós nos defrontamos com algumas pessoas que nos, né, que transmite aquela vibração também ruim. Muitas vezes nós estamos ali assistindo um programa de televisão, né? Ouvindo uma música, enfim, olhando nas redes, a gente está se afinando com coisas que nos transmitem uma vibração muito ruim. Da onde vem essa vibração? Qual seria a atmosfera espiritual que, se a gente tivesse a capacidade de enxergar, estaria enxergando ali, né, por trás dessas coisas? Então isso tudo vai fazendo com que a gente passe a buscar, a nos alimentar de coisas melhores, do bom, do belo, de vibrações boas, de boas notícias, de boas leituras, de boas conversas, né? E de posse, né, de estar ali procurando essa conjugação com boas vibrações, para que a gente possa estar emitindo daqui, né,
boas vibrações, emitir sempre um pensamento de prece para se conjugar com tantos como André Luiz e Hilário aqui, que estão num trabalho de auxílio, né? Então, para que a gente possa, ao invés de entrar naquela vibração difícil desses ambientes que existem e influenciam aqui na Terra, dependendo do que a gente busca aqui, que a gente colabore com a nossa vibração para que ela se conjugue a esses tantos, a espiritualidade maior, que nós sabemos que sim vai a essas regiões levar o auxílio, o socorro, e que no momento exato essas almas acabam sendo ali afetadas pela vibração do bem. E nós vivemos hoje em dia, né, nós vivemos tempos em que essas regiões estão muito agitadas. E muitos ali estão tendo ali talvez a última oportunidade ou as últimas oportunidades de poder se reajustar. Então, é importante a gente trazer esse conhecimento para que a gente possa de alguma forma emitir a nossa vibração de auxílio, de ajuda, né? Como eu disse, que a nossa boa vibração, que o nosso desejo de que esses irmãos sejam resgatados se conjugue a esses maiores que estão à frente dessas tarefas, né? Nossa Mãe Santíssima, que a gente sabe que ela trabalha nessas regiões difíceis, ela tem lá seus trabalhadores que vão a essas regiões muito, muito difíceis ali fazer resgates, né? Então, e são tantos, tantos outros espíritos aí de um cabedal, de uma condição muito superior, que atuam nessas regiões. Então, que a nossa vibração se conjugue a eles, que nós tenhamos essa condição de estar ligados a eles, para que nós possamos auxiliar no resgate desses irmãos, né? Então, eu vou fazer aqui a leitura resumida. A leitura resumida desse texto, né? Só para a gente ter uma noção de um desses postos, né? Que é a mansão Paz. Então, olha, luz nas sombras, né? Então, olha, o André Luiz, ele começa relatando: Hilário e eu visitávamos a mansão Paz, notável escola de reajuste de que Druso era o diretor abnegado e amigo. Então, Druso era o diretor dessa mansão Paz, era o espírito que estava lá e que tem a história dele aqui, que a gente não vai ler porque não vai dar tempo, mas ele foi um recolhido dessas regiões, né? Ele foi recolhido nessa mansão e ele se reajustou e permaneceu trabalhando lá. Esse livro que foi escrito, eu não sei, deixa eu ver aqui de que ano que é esse livro aqui, Ação e Reação. Ação e Reação, 1956, esse livro foi escrito. Quando esse livro foi escrito, em 1956, o Druso, que já havia sido recolhido muito antes, ele já estava há 50 anos lá. Ou seja, 1906 ele estava lá, né? Então ele foi recolhido antes. Bom, então vamos lá, olha. Druso era o diretor abnegado e amigo. O estabelecimento, situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de mosteiro São Bernardo, em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que a neve quase constante em torno do célebre convento, né, que é o convento São Bernardo, que ele está se referindo, né, para a gente ter uma ideia aqui na Terra. Então a diferença é que o convento, o mosteiro São Bernardo aqui da Terra é numa zona castigada pela neve, né? E nessa região, olha, quase constantemente em torno do célebre convento encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, né? O convento São Bernardo. Essa mansão ali no plano espiritual era ali substituída pela sombra espessa, que naquela hora se adensava, movimentada e terrível ao redor da instituição, como se tocada por ventania incessante. Então, o mosteiro São Bernardo ficava ali no meio da neve,
né? Essa mansão Paz ficava ali nessas regiões inferiores, rodeada por essa sombra espessa, né? E que se adensava, tocada por ventania incessante. O pouso acolhedor, que permanece sob a jurisdição de nosso lar, né? Então esse pouso está ligado ao nosso lar, está fundado há mais de 3 séculos, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou enfermos, decididos a trabalhar pela própria regeneração. Criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior ou que retornam à esfera dos homens para a reencarnação retificadora. Em razão disso, o casario enorme, semelhante à vasta cidadela instalada, com todos os recursos de segurança e defesa, mantém setores de assistência e cursos de instrução, nos quais médicos e sacerdotes, enfermeiros e professores encontram, depois da morte terrestre, aprendizados e quefazeres da mais elevada importância. Então, esses espíritos são recolhidos e ficam ali durante um período se preparando, né, estudando, recebendo auxílio. Ali tem médicos, tem sacerdotes, cada um vai ser atendido ali na sua mais imediata necessidade, e eles vão ficar por um tempo ali, né, para se aprimorar na vida superior, ou vão ser encaminhados ali para a reencarnação, né? E mais para frente, eles falam como que ela do lado de fora dessa mansão, nessa região. A gente já falou, né, aqui, mas ele agora vai descrever com detalhes. No primeiro parágrafo fala que no Mosteiro São Bernardo, ali na Suíça, aquela região, totalmente a neve, tudo em volta, do lado de fora é muita neve, né? Neve, 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 e aí ali um recanto ali para o aquecimento, digamos assim. E essa mansão Paz, ali no meio daquela região trevosa, então aquela sombra espessa, né? Tudo ali, e do lado de dentro que seria esse pouso de acolhimento, né? E agora ele vai descrever com detalhes como que é essa névoa, essa sombra espessa. Olha. Ventania ululante, carregando consigo uma substância escura, semelhante à lama aeriforme, remoinhava com violência em torvelinho estranho, à maneira de treva encaixoeirada. Então, né, uma cachoeira de lama. E do corpo monstruoso do turbilhão terrível, rostos humanos surdiam em esgares de horror, vociferando maldições e gemidos. Então era uma tempestade de lama formada por uma falange de espíritos, né? Nessas condições. E aí, né, diante desse cenário, né, terrível, o Hilário pergunta, né? Que eles estavam tudo gritando ali do lado de fora, tudo querendo invadir mesmo a mansão. E aí o Hilário, que estava do lado de dentro, pergunta, né? Por que não descerrar as portas aos que gritam lá fora? Não é este um posto de salvação? Então eles estavam querendo invadir e desceram ali as defesas magnéticas impedindo. E o Hilário pergunta, mas aqui não é um posto de salvação? Por que não abre as portas? E então o Druso vai responder, olha, sim, respondeu o instrutor sensibilizado, mas a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. Ou seja, dá a entender aqui, né? Eles ainda não estavam preparados, eles estavam ali querendo atacar mesmo por revolta, né? Então ficou por um bom tempo esse ataque. E depois de um tempo, né? Olha, cessada a febre de loucura e rebelião, não, e aí depois de um tempo,
ficou esse ataque todo, né? E o Hilário começa a perguntar, mas eles vão ficar assim para sempre, né? Eles vão ficar sempre assim, nessa condição? E o Druso vai explicar que não, né? Olha, cessada a febre de loucura e rebelião, o espírito culpado volve ao remorso e à penitência. Acalma-se como a terra que torna a serenidade e a paciência depois de insultada pelo terremoto, não obstante amarfanhada e ferida. Então, como o solo que regressa ao serviço da plantação proveitosa, submete-se de novo à sementeira renovadora dos seus destinos. Ou seja, chega uma hora que eles cansam, né? E aí, o André Luiz faz uma pergunta. Eu estou pulando os trechos porque não vai dar tempo de ler tudo, estou pegando só uma parte principal. O André Luiz pergunta esses espíritos, como eles eram quando encarnados aqui, né? Eles eram delinquentes comuns ou criminosos acusados de grandes faltas? Ou nós encontraríamos por aí também, né, lá também, seres primitivos, como os nossos indígenas, por exemplo? Porque era um estado de primitivismo espiritual tão grande que o André Luiz, né, ele argue essa questão. São delinquentes comuns ou criminosos acusados de grandes faltas quando encarnados na Terra? Ou será que também poderia encontrar ali entre aqueles espíritos os primitivos, como os nossos indígenas, né? E aí a resposta, né? A resposta do Druso. Nestas regiões inferiores não transitam as almas simples, ou seja, os primitivos, os indígenas, né? Não transitam as almas simples em qualquer aflição purgativa situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Então, ou seja, quais são os erros naturais das existências primárias? Não há maldade, há ignorância, né? O livre-arbítrio ainda não está totalmente ali aberto, a pessoa ainda está desenvolvendo o conhecimento, né? Então elas não seria o caso ali para os indígenas, né? E ele mais para frente ele fala: asseguro-lhe assim que nas zonas infernais propriamente ditas apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente, ou seja, porque quiseram. Erraram porque tinham consciência, diferentemente dos selvagens, né? Com o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. Então, é a maldade mesma, né? Deliberadamente. O inferno, a rigor, pode ser, desse modo, definido como vasto campo de desequilíbrio estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Olha, perversidade completa. Aí vivem domiciliados, às vezes, por séculos, espíritos que se bestializaram, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo, né? E aí, mais para frente, ele continua dizendo: depois da morte do corpo, estagiam nesses sítios por dias, meses ou anos, reconsiderando as suas atitudes antes da reencarnação que lhes compete abraçar para o reajustamento tão breve quanto possível. E aí, olha, ele vai dar mais um ensinamento, né, a respeito de como que se dá o trabalho após o recolhimento desses espíritos, né? Quando eles estão preparados, quando passa aquela crise e alguns ali caem naquele, né, caem em si, se arrependem, eles são recolhidos. E aí, quando eles são recolhidos, aí eles vão poder entrar dentro da mansão. O que acontece? Olha. Desse modo, os gênios infernais que supõem governar esta região com poder infalível, aqui vivem por tempo indeterminado,
As criaturas perversas que com elas se afinam, embora lhes padeçam a dominação, aqui se deixam prender por largos anos, e as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidades da próxima recuperação, aqui permanecem em estágios ligeiros ou regulares, aprendendo que o preço das paixões é demasiado terrível. Para as criaturas desencarnadas desse último tipo, que passam a sofrer o arrependimento e o remorso, a dilaceração e a dor, apesar de não totalmente livres das complexidades escuras com que se arrojaram as trevas, as casas de fraternidade e assistência como esta funcionam ativas e diligentes, acolhendo-as quanto possível e habilitando-as para o retorno às experiências de natureza expiatória na carne, né? Então essas casas, então eles ficam ali sob o jugo desses que estão ali supondo governar, né? Mas que não vai chegar um momento que eles também serão recolhidos, né? Porque também vão passar por esse processo de arrependimento, de tédio, de perceber que estão no erro. E aí, quando esse momento chega, eles são recolhidos a essa casa, recebendo todo tipo de auxílio que a gente já viu lá que tem, né? E eles vão ser encaminhados ali para as experiências de natureza expiatória. Então, são espíritos que passarão necessariamente, quando reencarnarem, serão reencarnações que vão promover expiações das faltas passadas, né? Então, fica aí a nossa leitura para que a gente tenha conhecimento dessas regiões, elas existem, né? E que a gente se lembre que esses lugares existem e nós podemos facilmente nos ligar pelas emoções que a gente alimenta, né, dentro do nosso coração. A gente pode se ligar a esses espíritos dessas regiões, porque a gente sabe que os dois mundos, o material e o espiritual, eles vivem numa permuta constante, né? Interagindo um sobre o outro. E o que vai determinar? A vibração. Então, que nós possamos vibrar no bem, para que esses espíritos, como o Druso, o André Luiz, o Hilário, Nossa Mãe Santíssima e tantos outros espíritos aí, né, que estão à nossa dianteira, que eles recolham a nossa vibração no bem para auxiliar essas regiões e esses irmãos que estão lá, né? E quando a gente não faz isso, a gente se deixa perturbar, ou a gente não fica vigilante, ou a gente não cuida, a gente, né? Aí nós podemos ser facilmente envolvidos pelas vibrações deles. Então fica essa reflexão, né? Para que a gente comece a cuidar mais dos nossos pensamentos e pensar mais na nossa responsabilidade coletiva. Agradeço a todos pela atenção, fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Hoje nós vamos refletir sobre vícios de um modo geral. Iniciemos por questões do Livro dos Espíritos. No capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei divina ou natural, tem a questão 644. O meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? E a resposta é sim, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo Espírito no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Então sabemos que muitos de nós escolhemos as nossas provas conforme as nossas necessidades evolutivas e nossas possibilidades de vencer essas dificuldades. Conviver com pessoas que apresentam vício pode correr o risco de se viciar também, ou não,
são escolhas que as pessoas fazem. E os vícios são sinais de que ainda não estamos cuidando de nós, não estamos valorizando a vida, não estamos considerando que a nossa vida é muito importante para nós mesmos, pois precisamos do corpo para evoluir e não estacionar, e ainda acabar criando provas desnecessárias nesta encarnação. E em outras existências teremos mais dificuldades, mais tarefas a vencer. O que leva as pessoas a se entregarem a um vício? Então, vamos ver a questão 645 do Livro dos Espíritos. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? E a resposta é: arrastamento sim, irresistível não, porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, vemos que há pessoas que, embora conviva entre pessoas que apresentam vícios, algum tipo de vício, não se deixam levar pelo vício. Essas pessoas até podem ter pedido para nascer em meio a viciosos para testar a si mesmo ou para ser exemplo para aqueles com quem convive ou ainda para auxiliar algum ente querido na família que traz essa tendência, algum familiar que tem essa tendência. Por outro lado, um usuário de bebida alcoólica, por exemplo, mesmo que queira vencer sua dificuldade, não deve frequentar lugares onde há usuários dessas bebidas ou outra droga de uso. Também não é conveniente manter bebidas alcoólicas na casa para visitas, pois dificulta muito manter a sobriedade do ente querido que tem essa doença de drogadição e convive na mesma casa. Aliás, em muitos lares fazem uso de bebidas alcoólicas em festas e mesmo em outras ocasiões. E essas ações dos adultos são ensinamentos, são exemplos para aqueles que estão na fase infantil. Continuando a leitura do Livro dos Espíritos, agora o tema é a perfeição moral e tem uma pergunta sobre as paixões, na questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E a resposta é: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Esse querem está entre aspas. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Agora, então, vamos ver textos do livro Janela para a Vida. Esse livro é psicografado por Francisco Cândido Xavier e tem a participação de Fernando Orr. Esse livro foi editado em 1979. Esse livro foi escrito por Fernando Orr, interessado em conhecimento sobre os vícios. Pediu a Chico Xavier perguntar a Emmanuel sobre os vícios. Então, a psicografia é de Francisco Cândido Xavier sobre as questões que foram feitas e foram respondidas por Emmanuel. Então, é um livro publicado há um certo tempo, né, porque ele foi publicado em 1979, mas ele tem como tema os vícios, em especial do cigarro, mas os vícios apresentam algumas características semelhantes. Indo para o capítulo 3 desse livro, temos o tema é fumo e perispírito. Então, o Fernando Orr, ele
está relatando aqui, né, o motivo deste livro, né? Em 1964, escrevi um livro intitulado Deixe de Fumar pelo Método de 5 Dias, que contou com 6 edições seguidas. Na época, eu nada sabia sobre Allan Kardec. Via a questão fumo-saúde sob um ângulo parcial de rigidez orgânica, dos danos físicos reversíveis ou não trazidos pelo cigarro, da dependência do fumante em relação à nicotina e outros componentes do fumo. Decorrido 10 anos, circunstâncias pessoais de dor e reflexão me levaram ao estudo da doutrina codificada por Kardec, sob a orientação do mundo espiritual superior. Uma nova visão acerca da vida, do destino e da morte do ser humano, aos poucos haveria de despertar-me para as inenarráveis realidades da alma em suas recorrentes trajetórias terrenas. O conhecimento das leis de causa e efeito, sobretudo no que se concerne ao princípio intermediário entre a matéria e o espírito, elo de união conhecido pelo nome de perispírito, levar-me-ia a refletir mais adiante nos danos visíveis e invisíveis de certos hábitos adquiridos, quase sempre inconscientemente nos causam. Desde o Livro dos Espíritos, a literatura doutrinária vem mostrando abundantemente a estreita vinculação desse tripé homogêneo representado pelo corpo, perispírito e espírito. Observei, outro sim, serem relativamente escassas as informações disponíveis em torno da influência do cigarro no perispírito, por se tratar de um hábito relativamente novo na existência humana. Então, vemos aqui que esse senhor, né, ele estudava com o intuito de ajudar pessoas a se desvencilharem do vício do cigarro, que naquela época era a moda, né? Hoje é proibido até a propaganda do cigarro, o uso do cigarro em locais coletivos, fechado, privado ou público, né? E o senhor Fernando, com o seu interesse, associou cigarro e perispírito e quis saber quais seriam as consequências do cigarro no perispírito daquele que fuma. Então, agora eu vou continuar a leitura. Ocorreu-me então a ideia de submeter a questão à apreciação de Emmanuel, através de perguntas formuladas a Chico Xavier. Ao tempo em que Kardec viveu, o tabagismo era elitista, quase não se difundira em termos das populações. Porém, de um modo geral, o tema ficou incluído no capítulo das paixões, dessa obra básica, conforme questões de número 907 a 912. Dali extraímos as seguintes proposições respondidas pelos espíritos. Então vem a primeira pergunta, né? Visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? É uma pergunta, né? Se as paixões que está na natureza é algo de mal para a pessoa. E a resposta é não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi concedido ao homem para o bem e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que delas se faça que causa o mal. O homem poderia sempre vencer suas más tendências por seus esforços? Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tem pode para superá-las? A resposta: há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Elas querem, mas estão contentes que assim não seja. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nelas se compraz em consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual
e as vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, vemos aqui que é difícil vencer uma dificuldade quando nos comprazemos nela. Se gosto de... É um outro exemplo, né? Mas faz parte também. Se gosto de falar mal dos outros, tenho que fazer um esforço para não cometer este erro. Afinal, quem de nós não erra? Será que gostamos de que falem mal de nós? Então, não devemos fazer ao outro o que não gostaríamos que fizesse para nós. Se dói para nós, dói para outra pessoa também. Falar mal também é um vício, e todo vício traz consequências ruins e desagradáveis. E quando percebemos que temos um vício, o ideal é fazer todos os esforços para vencer essa dificuldade. Mas o nosso assunto aqui são os vícios das drogas, né? Então, voltando aqui a outra pergunta. Qual é o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal? Praticar a abnegação de si mesmo, ou seja, praticar o desprendimento, o altruísmo para superar o vício e conquistar benefícios a si mesmo e a outros. Para esclarecer melhor, olhando no dicionário o significado da palavra abnegação, nós temos o seguinte esclarecimento. A abnegação é ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio, dedicação extrema, altruísmo. Então, refletindo sobre essa questão, me faz lembrar sobre grupos como os de alcoólicos anônimos, por exemplo. Neste grupo há aqueles que já se recuperaram e, para se manterem sóbrios, auxiliam aqueles que estão no início de trabalhar em si mesmos as mudanças necessárias para vencer o vício. Ou seja, aqueles que estão praticando a sobriedade auxiliam outros que estão no início da busca pela conquista da sobriedade. Então, vemos que na caridade para com seus semelhantes encontramos recursos para nos renovarmos. Esta ação não deixa de ser uma caridade e a prática da caridade fortalece aquele que está buscando a sua reforma íntima. Por isso que Kardec diz no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Agora vamos ver um outro item, a ação do perispírito. Sabemos, portanto, que o perispírito é o agente intermediário das sensações externas. Tudo que fazemos nele fica gravado indelevelmente, como se for um filme intocado. Após a morte do corpo físico, as sensações se generalizam no espírito, ou seja, as dores não ficam localizadas. Num paciente que tenha desencarnado, por exemplo, de câncer pulmonar proveniente do uso prolongado e constante do cigarro, o espírito não fica propriamente sofrendo de um mal localizado, mas de um mal correspondente que lhe abrange toda a constituição espiritual. É um exemplo, né? Pois cada caso é um caso. Então agora vamos ver as perguntas de Chico, que deu as seguintes respostas, né? São as perguntas feitas que Chico fez para o espírito e foram dadas respostas. As ações negativas do cigarro sobre o perispírito do fumante prosseguem após a morte do corpo físico? Até quando? E a resposta é: o problema da dependência continua até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do corpo espiritual ceda lugar à normalidade do envoltório perispirítico, o que, na maioria das vezes, tem a duração do tempo correspondente ao tempo em que o hábito perdurou na existência física do fumante. Quando a vontade do interessado não está eficientemente desenvolvida para arredar de si o costume inconveniente, o tratamento dele no mundo espiritual
até ainda exige cotas diárias de sucedâneos dos cigarros comuns, como ingredientes análogos aos dos cigarros terrestres, cuja administração ao paciente diminui gradativamente até que ele consiga viver sem qualquer dependência do fumo. É Emmanuel que respondeu essa questão. Então, olha, vemos nessa resposta, né, que o vício permanece mesmo após o desencarne. O tema aqui é o cigarro, mas todas as outras substâncias tóxicas, como a bebida alcoólica, a maconha, a cocaína e outras substâncias, inclusive o uso do narguilé, em que se faz o uso do tabaco com água, quando não misturam outros produtos tóxicos, todas essas substâncias impregnam o perispírito também, além do corpo. Portanto, as dificuldades do vício e os prejuízos à saúde provocam uma alteração no programa da encarnação. Os drogadictos desencarnam antes do tempo previsto no plano espiritual. Como assim? Cada um de nós, antes da encarnação, quando no plano espiritual, somos preparados para uma próxima encarnação. E na elaboração da encarnação, também é pensado no corpo físico adequado à nova encarnação. Também é pensado quantos anos de vida cada um terá em sua encarnação, naquela encarnação. Uns têm um programa para 80 anos, outro para 40 anos e assim, etc. Né? Podemos, pela nossa imprevidência, encurtar esse tempo. Somos espíritos, mas temos também um corpo espiritual, denominado perispírito, e encarnado temos o corpo físico. No perispírito fica registrado nossas vivências. Um viciado em qualquer tipo de substância ao desencarnar não se desprende do vício imediatamente. Ele mantém o vício. Muitos desses desencarnados procuram encarnados viciados para, através deles, sentirem as sensações da droga, considerando a bebida alcoólica, por exemplo. Para isso, ele precisa se acoplar ao aparelho respiratório do encarnado e, assim, ele estimula o encarnado a fazer uso de drogas para que ele possa compartilhar com ele a substância tóxica. E aí depende da preferência do drogadicto e do espírito que está interessado na droga. Portanto, o vício em drogas ou bebidas alcoólicas dificulta o desistir esse vício, pois o encarnado entrega-se às drogas que o viciam e ainda espíritos interessados estimulam o encarnado a fazer uso de substância tóxica para que ele também possa sentir as sensações através do encarnado. A pessoa que está no vício tem que querer e trabalhar para vencer essa dificuldade. Por isso existem os grupos de autoajuda, tais como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente e outros. Aqui na casa de Fabiano há um grupo de autoajuda para dependentes químicos. É o grupo Jesus Gonçalves. Há grupo para tratamento de dependente químico e há também reuniões específicas aos familiares dos dependentes. Há reuniões aos familiares porque eles também adoecem com as situações que vivenciam com seus entes queridos envolvidos nestes problemas do vício. As outras organizações também oferecem essa autoajuda para as reuniões de familiares. Continuando a leitura do texto, né, agora o subtítulo é Redução da Resistência Orgânica. Como descreveria a ação dos componentes do cigarro no perispírito de quem fuma? E a resposta é: as sensações do fumante inveterado no mais além são naturalmente as da angustiosa sede de recursos tóxicos a que se habituou no plano físico, de tal modo obsedante que as melhores lições e surpresas da vida maior lhe passam quase que despercebidas, até que se lhe normalizem as percepções. O assunto, no entanto, no capítulo da saúde corpórea,
deveria ser estudado na Terra mais atenciosamente, de vez que a resistência orgânica decresce consideravelmente com o hábito de fumar, favorecendo a instalação de moléstias que poderiam ser claramente evitáveis. A necrópsia do corpo cadaverizado de um fumante, em confronto com o de uma pessoa sem esse hábito, estabelece clara diferença. Esse texto é dedicado mais ao cigarro, mas as outras substâncias viciantes de que temos conhecimento nos dias de hoje também prejudicam até mais o corpo e também o perispírito. Já passamos um pouco do tempo, então vamos encerrar por aqui essas reflexões. Espero que esses esclarecimentos possam auxiliar a todos. Embora todos tenhamos o livre-arbítrio, o auxílio se faz necessário em muitas circunstâncias e Deus sempre nos auxilia ao encontro do auxílio e o amparo, tanto aos entes queridos que estão no vício, como aos familiares que precisam também receber o amparo para manter-se em equilíbrio e assim conseguir melhor auxiliar seu ente querido. Boa noite a todos e boa semana.